Bem, primeiro, obrigado a presença dos professores. Estamos aqui em mais um episódio do podcast MSCAN 360 Graus para falar novamente sobre a Agenda 2030. E a ideia hoje é conversarmos sobre 3 ODS de maneira um pouco mais específica. A gente vai falar do ODS 1, que é a erradicação da pobreza, do ODS 2, que é combate à fome, e do ODS 10, que é a redução das desigualdades. No último relatório emitido agora em 2024 pela ONU, situacional dos ODS, ainda hoje o pior problema que nós temos em termos mundiais é a extrema pobreza, a pobreza na sua pior forma. O Brasil, ele conseguiu, nos últimos tempos, tirarmos 9,6 milhões de pessoas da situação de extrema pobreza, mas ainda restam 10 milhões de pessoas. Nós estamos hoje aqui com a presença do professor Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, e do professor Renato de Andrade, que é professor da UFES e também coordenador do NET, do Núcleo de Estudos do Trabalho. Então, são pessoas que têm grande conhecimento sobre os 3 assuntos. Os assuntos, eles parecem que são bastante interligados. Apesar de serem ODS separados, é difícil a gente falar de redução da pobreza sem falar de desigualdade e muito menos fome. Sim. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é para o Dr. Pablo. Como é que você vê a interligação desses 3 ODS e, principalmente, como é que está o avanço com relação aos indicadores dos 3, tanto em termos de Brasil quanto do Espírito Santo? Perfeito. Olhando aí os dados, recorte da pobreza, extrema pobreza, o Instituto Jones dos Santos Neves vem atualizando com base nos critérios do Banco Mundial e também do IBGE, a linha da pobreza e extrema pobreza. Então, para quem está acompanhando a gente no nosso podcast, é importante a gente contextualizar o que vem a ser pobreza no Brasil. Pobreza são aquelas pessoas que ganham menos de R$ 664, arredondando, por mês. E a extrema pobreza, que é caracterizada a situação de miséria, são as pessoas que ganham menos de R$ 208 por mês. A gente utiliza aí um deflator para poder colocar na mesma base e comparar as diferenças de um ano para o outro. Então, olhando o caso do Brasil, a gente teve ali no início da década de 2000 até 2010, o Brasil estruturando políticas públicas relevantes de combate à pobreza e à miséria. Políticas de transferência condicionada de renda, como o programa Bolsa Família, tivemos políticas também de estímulo ao trabalho, a economia brasileira teve um desempenho importante naquele período, porém na década seguinte, ali nos anos de 2015, 2014, o Brasil começou ali um processo de uma crise político-econômica brasileira. E isso acabou ao longo do tempo esvaziando a pauta das políticas de combate à pobreza no Brasil, tanto pelo ponto de vista da dificuldade de ter recursos para poder ampliar o acesso à transferência de renda condicionada, como também o alcance às famílias mais necessitadas. Então a gente via ali já numa situação bem problemática, e esses temas são conectados porque você vê também nessa mesma perspectiva que a pobreza e extrema pobreza reduz no Brasil, a gente vê também a sensação, a percepção e o dado também de segurança alimentar melhorando, né? Inversamente proporcional, reduzindo pobreza e miséria, você consegue também ver um cenário de melhoria da segurança alimentar. E quando a pobreza, extrema pobreza, volta a crescer no Brasil, a gente percebeu uma queda da segurança alimentar, ou seja, um acirramento da insegurança alimentar no Brasil. Então, olhando essas 2 últimas décadas, esse foi o cenário que a gente veio observando, e com a pandemia esse problema tornou mais agravado ainda. Pobreza, extrema pobreza e a insegurança alimentar aumentaram no Brasil. Tiveram algumas medidas que foram adotadas pelo governo federal que acabou esvaziando a pauta do combate à pobreza e as políticas de segurança alimentar, como, por exemplo, em 2019 foi extinto o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Então, questões estruturais também contribuíram, além da pandemia, para o Brasil voltar a discutir o problema da fome, o problema
da miséria e da pobreza. Então, esse é o cenário que a gente vem observando. Em 2023, o Brasil, de fato, conseguiu voltar a reduzir a pobreza e extrema pobreza, melhorou os seus índices de segurança alimentar, e aí a gente tem um grande desafio, né? Esses 3 ODS aí, o Instituto Jones vem acompanhando, né? Para o Brasil pensar em se tornar uma potência mundial, uma referência para outros países, necessariamente a gente tem que resolver essa questão da pobreza e também da insegurança alimentar que atormenta aí, né, todos os brasileiros. Exatamente. Importante salientar que nessa quebra, nesse fim dos conselhos, um dos conselhos que também foi atingido por aquele decreto que extinguiu todos os órgãos colegiados, o Conselho Nacional de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também foi extinto e só foi recriado agora novamente em 2023, Sim. O que desmontou um pouco essa coordenação política, essa coordenação, entendimento e internalização dos ODS nas políticas brasileiras. Bem, professor Renato, uma dúvida. Do ponto de vista das políticas públicas do trabalho, quais são os maiores desafios para o atingimento desses 3 ODS, na sua opinião, e principalmente em nível local? O que você acredita que sejam os maiores desafios? Sim. O que é importante a gente frisar, né? Vocês já lembraram aí um pouco que o governo passado, né, o governo federal passado, mudou muito a estrutura da política nacional, né? Então, a gente voltar para o mapa da fome, que é um pouco isso que o Pablo colocou agora, foi assim algo desesperador, né? Para quem tem estabilidade, tem emprego, e aí eu vou entrar nessa questão do trabalho, né? Conseguiu sobreviver. Agora, imagina as pessoas pobres, as pessoas na extrema pobreza, sem nenhuma condição, né? Então, como que essas pessoas conseguiriam sobreviver? É claro que, durante a pandemia, né, foi criado também, né, as pessoas passaram a receber um recurso do governo federal para sobreviver por conta da pandemia, né? Teve o lockout, precisaram ficar em casa, né? Então, houve esse recurso, que foi até o governo federal passado, queria colocar algo em torno de R$200, mas todo um debate que foi feito dentro do Congresso Nacional, você chegou a um valor bem superior a esse, né? Perto aí de R$700. Então, pensar em políticas de trabalho, geração de trabalho, é muito importante. A população, né, quem está lá nos assistindo agora, às vezes pode pensar assim, mas discutir política é difícil, né? Ficar falando sobre isso, eu não quero discutir política, mas a vida da gente depende da política. Então, pensar o salário mínimo, né, e ele não teve aumento real também durante o governo passado, mas nesse governo federal atual, você já tem um aumento real. Então, isso começa a melhorar a vida das pessoas, porque o salário mínimo aumenta, a pessoa pode comer melhor, né? Os temas que a gente está trabalhando aí é pobreza, fome, desigualdade. Então, você ter uma política de salário mínimo já melhora a vida das pessoas. A carteira de trabalho é uma política também. A pessoa que tem a carteira de trabalho assinada, ela já consegue viver melhor do que uma pessoa que não está dentro dessa lógica. No mercado formal, né? Então, o FGTS é uma política que melhora a vida das pessoas. O seguro-desemprego, né? Porque ninguém tem a garantia que vai continuar tendo um emprego. Então, pensar as políticas públicas é pensar em como melhorar a vida das pessoas. Então, o Estado, né, também o governo aqui estadual, também tem um papel fundamental em pensar as políticas, né? O Pablo citou o Bolsa Família. Aqui no Estado do Espírito Santo, a gente tem o Nossa Bolsa, né, que também vai melhorar um pouco a vida das pessoas no Espírito Santo. Dentro do debate também sobre a extrema pobreza, o governo federal tem proposta e o governo estadual aqui também tem proposta, né, para reduzir tanto a pobreza quanto a extrema pobreza. Então, é importante que a gente leve isso em consideração, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essas políticas, como isso afeta, de fato, a vida das pessoas, né? Acho que Perfeito. É importante. E é importante lembrar também que muitos municípios começam a trazer também, como atribuição municipal, a manutenção da criança nas escolas, o cartão alimentação, para que a criança tenha acesso à alimentação nos períodos de férias. Então, são políticas que têm um cunho social muito importante e um reflexo muito direto na sociedade. Realmente têm uma importância bastante grande. Então, eu vou adotar aqui uma política parecida com a da ONU. A gente entra na ONU, os títulos de doutor, professor, todos caem por terra, ficam do lado de fora. Então, eu vou agora fazer uma pergunta para o Pablo, que é a seguinte. Quais são os principais avanços, tanto do governo do Estado
quanto de políticas do governo do estado na tentativa do atingimento desses ODS. Então, a gente sabe que tem um centro de referência da juventude, que teve um papel muito grande. O Instituto fez uma avaliação de política pública. Eu li aquele documento, é um documento muito importante em termos de mostrar o resultado, mas quais são as outras políticas a nível nacional e local que você acredita que tem um impacto nesses 3 ODS? Sim, nesse estudo que o Instituto Jones faz, né, todo ano atualizando o cálculo com base na linha da pobreza, extrema pobreza, para os estados e para o país, né? A gente identificou que o Espírito Santo conseguiu reduzir aí significativamente a pobreza, extrema pobreza, no comparativo de 2022 e 2023. Inclusive, o Espírito Santo ali ficou na 11ª posição entre os estados brasileiros. Esse é um outro grande desafio que a gente tem no Brasil, né? Como a gente tem estados aí com relativamente, né, baixas taxas de pobreza e extrema pobreza, a gente tem estados hoje que mais da metade da população vive numa situação de pobreza. A grande maioria desses estados estão lá no norte e no nordeste do país, são as desigualdades regionais que a gente tem no nosso país. E a gente observa, como o professor Renato já destacou na fala dele, né, os principais fatores que contribuíram para essa redução da pobreza, extrema pobreza, e a melhoria das condições de segurança alimentar, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo. O professor Renato comentou sobre o programa Bolsa Família. No período da pandemia, teve o auxílio emergencial, depois transformou em Auxílio Brasil, mudou o nome da política de transferência de renda, né? Não tem problema mudar o nome. O problema é que a política pública tem que ter continuidade. O Auxílio Brasil teve data para acabar, né? E depois, o que aquelas famílias vulneráveis iam contar para poder colocar comida em casa, né? Então, a gente vê até um despreparo de um governo que faz uma política de combate à pobreza com data de término, né? Sabendo que o Brasil é um dos países que tem as maiores taxas de pobreza, de desigualdade também, né? Então, agora, com a retomada do programa Bolsa Família, de forma mais robusta, melhorando o cadastro único, o CAD único também, a qualidade. É muito triste a gente falar isso, né? Mesmo sendo um dos países com maiores índices de pobreza, ainda tem pessoas de classe média que se faz valer ali do cadastro único, um registro, para poder ter acesso à transferência de renda, sendo que a pessoa não precisa dessa renda, né? Às vezes já tem um imóvel, trabalha, tem uma renda e ainda tira o dinheiro do pobre e do extremamente pobre que deveria estar recebendo para receber de maneira ilegal aquele recurso. Então, a gente teve esse trabalho do governo federal, que foi importante, contribuiu para reduzir a pobreza. O professor Renato, inclusive, no laboratório que ele desenvolve lá na UFES, as pesquisas, né? A redução da pobreza pela ótica do trabalho. O Brasil, em 2023, pela primeira vez, superou 100 milhões de brasileiros trabalhando. São dados do IBGE. Então, a economia do Brasil também, gerando emprego e renda, está contribuindo para a redução da pobreza, extrema pobreza, e redução da insegurança alimentar. De maneira complementar, o governo do estado também tem o Bolsa Capixaba, pela Secretaria de Assistência Social, o professor Renato lembrou, é um programa que complementa a transferência condicionada de renda do Bolsa Família para aquelas famílias que se encontram numa situação de extrema pobreza, sair da situação de extrema pobreza. Também o governo do estado vem atuando junto com os municípios, com o Fundo de Combate à Pobreza, os apoios aos centros de referência de assistência social também, né? A construção e investimento. Se a gente pegar o gráfico de investimento da Secretaria de Assistência Social, cresceu muito nesses anos. E isso contribuiu para contrabalancear os efeitos da pandemia, né? Então, essas ações, junto com os municípios, professor Gabriel, também que você lembrou, a gente tem alguns municípios, como o município de Vila Velha, que tem uma transferência condicionada, o trabalho junto com as escolas. Às vezes a família mantém um aluno ali na escola que sabe que tem a certeza, aqui no estado isso é garantido, né, de ter lá, principalmente as escolas de tempo integral, ter as refeições lá, inclusive composta ali com valor nutricional, com especialistas da área da saúde. E também uma outra política relevante, o Espírito Santo. A nossa agricultura e pecuária representa 4,5% do nosso PIB capixaba.
e ela está fundada na pequena propriedade familiar. E a gente tem um programa também vinculado com o governo federal, que é de compra de propriedades familiares, né? A compra direta de alimentos da propriedade rural familiar. E usualmente a agricultura sustentável, inclusive. Isso aí. Né? Então, são ações combinadas, né? Que estão possibilitando a gente reduzir a pobreza, a extrema pobreza, mas tem um longo caminho para a gente percorrer. Sim. E preocupa a gente está vivendo agora um período eleitoral, né? Os aventureiros que surgem aí com soluções milagrosas, soluções fáceis para problemas complexos que a gente caracteriza aí, né, como a pobreza, a extrema pobreza no nosso país, nos nossos municípios. Perfeito. Professor Renato, e como é que as políticas de trabalho elas podem contribuir para avançarmos? O que falta ser feito em termos de ampliação de políticas para que a gente consiga reduzir desigualdade e assim impactar também a fome e a pobreza? Então, o Pablo até começou a falar um pouco dessa questão também. O governo federal precisa investir mais nessa área, né, para gerar mais empregos. O governo, logo que assumiu, né, quando saiu o governo passado e o governo assumiu agora, ele começou muitas obras pelo Brasil afora. Às vezes, né, quem está assistindo a gente fica pensando, mas o governo está gastando, né, o governo está gastando. Mas o que a gente precisa entender? São investimentos. Então, quando você investe em infraestrutura, você gera emprego na cidade, onde você constrói uma ponte, uma rodovia, uma ferrovia, um aeroporto. E, além disso, você movimenta a economia local, né? Aquilo que eu falei no bloco anterior, né, sobre a questão do salário mínimo, né? Quando o governo melhora o salário mínimo, o comércio local também melhora. E a gente está falando aqui a nível estadual, mas isso impacta no mundo inteiro, né? Nas pequenas cidades, nas grandes cidades, isso muda a estrutura das cidades. Então, gerar emprego é algo fundamental. A gente tem um pensamento aí do senso comum que fala, né? A gente não deve dar o peixe, a gente precisa ensinar a pescar. Mas aquilo que o Pablo tocou agora, todas as políticas assistenciais, elas existem no momento onde a pessoa está precisando. Porque se você der uma vara de pesca para quem está passando fome, essa pessoa não vai conseguir pescar, ela pode morrer na beira do rio. Então, é importante a política de assistência social para esse momento, principalmente emergencial, né? E o Pablo tocou nisso muito bem. Mas agora a gente precisa de políticas estruturais, né? Onde a gente possa, de fato, diminuir a desigualdade. E o governo federal também está criando uma proposta de taxar as grandes fortunas. Isso também é interessante. Por que é interessante? Hoje, no mundo, você tem o quê? Mais ou menos 3 mil bilionários. Eu posso até perguntar nessa mesa se algum de nós conhece algum bilionário, mas provavelmente um faminto a gente já viu na rua, né? O pedinte, a pessoa que mora aí embaixo da ponte. Isso a gente conhece. Então, taxar as grandes fortunas não vai penalizar o pobre, né? Você vai tirar um recurso de quem nem precisa daquele valor, seja, eu não sei ainda o valor que o governo pensa em taxar, mas é que não vai fazer falta para aquela pessoa. Mas para o faminto vai fazer toda a diferença, né? Para quem está desempregado, vai fazer diferença construir uma ponte lá na sua cidade. Porque se ele não consegue um emprego direto, ele vai vender alguma coisa na obra, né? Às vezes, quem me conhece um pouco mais da minha história, né? Eu já vendi picolé quando era criança, né? Então, era uma forma de sobrevivência. E muita gente precisa disso, de ter muitas um emprego formal, mas muitas vão viver também do emprego, né, do trabalho informal. Então, tanto o governo do Estado quanto o governo federal, e quando a gente está falando do governo, acho que é bom frisar também para quem está assistindo a gente defende a intervenção do Estado. A gente defende que o Estado crie políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Então, às vezes, dizem, menos Estado, o Estado deve investir menos. A gente não defende isso. A gente defende o quê? Que o Estado invista aquilo que é necessário para melhorar a vida das pessoas. Professor, me diz, então, qual é o tamanho necessário do Estado, né? Qual é o tamanho das políticas de trabalho? O tamanho que seja necessário para a sua população sobreviver, para a sua população ter emprego, para a sua população ter escola, né? Porque, por exemplo, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E por que existe uma Universidade Federal no Espírito Santo? Porque o governo federal tem um interesse de que a educação profissionalizante, chegue nos estados, né? Isso é até um tema, acho que, de um outro elemento que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas acaba que os assuntos
estão meio misturados, né? Então, é importante a gente ter isso muito claro, que o papel do Estado é um papel fundamental. Né? Talvez muitos de nós nem estariam aqui nessa mesa, ou nem estariam aqui nos assistindo, se não fosse a ação direta do Estado, né? Para garantir saúde, segurança, educação, para que as pessoas possam viver melhor. Sim, sobretudo, é que vale lembrar o papel do SUS, né? Que desde a água que nós estamos bebendo até a vacina que minhas filhas tomam de maneira cotidiana, é o papel do SUS, é o papel do Estado presente, fomentando e executando política pública. Isso realmente é bastante importante. Só um outro ponto também, além da taxação das grandes fortunas, um assunto que a gente tem que estar sempre bem informado é sobre a reforma tributária. Também. Então, a reforma tributária ela tem que realmente vir atender os anseios nacionais, os anseios da sociedade. E os modelos tributários, apesar de serem mais diversos, a gente sabe que a gente tem que desonerar para quem realmente precisa da desoneration. Sim. E não desonerar grandes empresas, grandes fortunas, grandes conglomerados e que já tem bastante lucro, né? Então a gente realmente tem que trabalhar no sentido de atender os anseios efetivamente da população. Bem, agora falando um pouquinho do futuro, Pablo, o que você acha que a gente tem, quais são as estratégias que a gente pode pensar em executar para acelerar o atingimento dos ODS 1, 2 e 10? Sim. Então, pegando o diagnóstico recente que a gente fez, né, o Brasil tem hoje, dados de 2023, né, uma taxa de extremamente pessoas pobres, na verdade, de 27,5%, o Espírito Santo 22,8%. A taxa de extremamente pobres no Brasil está em 4,4% e no Espírito Santo 2,7%. A gente pegou os dados dos últimos anos e fizemos uma estimativa simples, uma projeção muito simples até 2030. E se a gente seguir no ritmo atual, o único desses indicadores que eu falei agora que vão conseguir, de fato, erradicar a pobreza, ou extrema pobreza no Brasil e no Espírito Santo, o único que alcança ali próximo de zero é a extrema pobreza no Espírito Santo. O Brasil está com 4% e o Espírito Santo 2%. O ritmo de queda, só o Espírito Santo vai chegar erradicando a miséria em 2030 se as condições atuais forem mantidas, nenhum fator atípico acontecer. Então é muito pouco, né? Tanto o Brasil e o Espírito Santo têm a obrigação do ODS de erradicar a pobreza, extrema pobreza, em todas as suas formas. A segurança alimentar, melhorar a segurança alimentar também. O Espírito Santo, comparando na média nacional, olhando a insegurança alimentar grave e moderada, o Espírito Santo e Santa Catarina tem o menor percentual de insegurança, ou seja, são os dois estados com o melhor índice de segurança alimentar, mas ainda tem um trabalho para ser feito. Qual que é o caminho, né, para a gente intensificar esses resultados? A gente tem que acelerar, tem que integrar as políticas públicas, como o professor Renato falou, né, as políticas de assistência social, junto com as medidas de acesso ao primeiro emprego, ao emprego, à qualificação profissional. A gente passou por um processo de uma reforma trabalhista que até hoje não tem nenhum estudo que fez uma avaliação dos resultados de impacto dessa reforma trabalhista. O que a gente está observando são muitas evidências científicas de precarização dos vínculos de trabalho no Brasil. A gente tem que discutir isso também. Será que foi a melhor forma de realizar aquela reforma trabalhista, né? Então, a gente tem que analisar isso, integrar as ações, como a gente comentou, desde a política educacional, a política da saúde, saneamento básico, acesso ao trabalho, renda e, sobretudo, em primeiro lugar, a gente tem exemplo no Brasil do nosso SUS, Sistema Único da Saúde, que contribuiu para a gente superar ali adversidades tremendas no período da pandemia, né? O brasileiro viu o valor do SUS ali na vacinação e tudo, mas a gente tem que ter no mesmo nível ou até melhor qualificado o nosso Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Fortalecimento do SUAS. A gente também, com base em evidências científicas, e aí cumpre o papel das instituições de pesquisa, como o Instituto Jones, IBGE, IPEA, as instituições de ensino superior, EMESCAN, UFES, IFES, UVV e outras instituições, produzir estudos, pesquisas, análises para embasar a qualificação das políticas públicas,
o aprimoramento dessas políticas públicas que estão vinculados ao Sistema Único de Assistência Social. Então, o caminho para a gente fortalecer as ações e os resultados é com base em evidências científicas para qualificar as políticas públicas de maneira integrada. Perfeito. Professor Renato, na sua visão, as políticas de educação e qualificação profissional, sabemos que são importantes, né, para o atingimento da redução das desigualdades. Agora, gostaria que o senhor comentasse sobre quais políticas podem ser melhor desenvolvidas, quais políticas podem ser aprofundadas, principalmente na área de educação e qualificação. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco da história também rapidinho, né? Porque como é que a pessoa se qualificava para o trabalho no passado, para nossos pais, nossos avós, né? Geralmente você entrava numa empresa e a empresa te qualificava. Você aprendia na empresa. Aí, com o tempo, o Estado passou a fazer esse papel, né? Então, agora, você tem a qualificação, né? Faz uma escola e você consegue o seu emprego, né? Tem os IFES aí que antes chamavam escolas técnicas, inclusive, que começaram a fazer um pouco isso, a formação profissionalizante, né? E, de uns tempos para cá, principalmente do governo Fernando Henrique para cá, há um incentivo, né, de que a formação seja paga pela própria pessoa. Então, muita gente vai pagar pela sua formação, tanto ensino fundamental, médio, superior, mestrado, doutorado. Então, o papel do Estado é atuar cada vez mais, é o que a gente defende, né, nessa formação, nessa qualificação das pessoas, né? E, por exemplo, o que impacta também na vida das pessoas nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente teve um programa recente do governo Lula também, que foi o Desenrola Brasil, né? Isso melhorou a vida das pessoas, né? Sim. A pessoa tinha dívida, não conseguia mais consumir, né? Então, a partir do momento que você cancela aquela dívida, consegue pagar aquela dívida ou cancelar aquela dívida, você passa a consumir, né? E aí o mercado também, né, o comércio local, começa a ativar, né? E as empresas que estavam com dificuldade de vender produtos também começam a vender mais produtos. Então, a gente defender a intervenção do Estado é importante, né? O tamanho do Estado é aquilo que eu disse antes, é o tamanho que seja necessário para o funcionamento. Agora, né, também o governo federal está propondo alíquota zero sobre a cesta básica. Isso também impacta diretamente nesse debate que a gente está fazendo aqui da fome, da desigualdade, da pobreza. Há uma proposta também do governo federal de colocar a carne dentro da cesta básica. Isso também é fundamental, né, para a gente que está lá, quem está nos assistindo, e para a gente que está aqui, é fundamental. O brasileiro, diferente de outros países, né, a alimentação do brasileiro leva em consideração a carne, né, tanto a carne suína, bovina, as aves, né? Uma outra questão que a gente precisa colocar da qualificação profissional, né? Se a gente for pensar nesse nível, né, quem tem um ensino fundamental, geralmente, quando a gente pega todas as pesquisas, ele vai alcançar um nível X de salário. Quem tem o nível médio vai alcançar um nível Y de salário. Quando a pessoa tem um curso superior, o salário é ainda melhor. Então, quando a gente vai avaliar isso, o que a gente precisa pensar? Em que o número de pessoas que têm nível superior no Brasil seja cada vez maior. Eu morei um tempo na Europa e lá a maioria das pessoas tem curso superior, né? Isso que a gente vive no Brasil, fala, o número de analfabetos é grande. Tá. Na Europa, isso é quase zero, perto de zero. A maioria das pessoas, quando a gente ia no supermercado, numa padaria, as pessoas têm curso superior. Isso é bom para quê? O salário, como eu falei, já melhora, mas é bom também para a perspectiva de vida. A pessoa que estuda mais, ela entende melhor o mundo, como funcionam as coisas, o universo dela se abre. Então, quando a gente fala no Brasil, principalmente no governo passado, esse discurso de ódio, quanto mais a pessoa estuda, menos ela vai ser adepta dessa coisa do discurso de ódio, né? De odiar as pessoas pelo que ela veste, pelo rosto, pela pele, né? Então, quanto mais a educação puder avançar no Brasil, e aqui também no Espírito Santo, a gente, inclusive o Paulo pode falar até um pouquinho mais sobre isso, né? Grandes projetos aqui no Espírito Santo para ampliar o nível superior, né? A gente vê o Nossa Bolsa, né, que tem ajudado as pessoas das comunidades de periferia a entrar na universidade. Eu vejo isso todo dia, né, acontecendo, as pessoas melhorando de vida. Então, isso é fundamental,
Tá? Não é só questão econômica. A questão econômica eu já falei, ela é importante. Mas a pessoa entender melhor como funciona a sociedade e poder defender uma sociedade mais igual, mais justa, ela só vai fazer isso se ela estiver preparada para isso. E a educação é fundamental nesse sentido. Perfeito. Lembrando também da política de cotas, que conseguiu trazer uma população que não tinha acesso à universidade e você vai criar uma classe média mais diversa, né? Sim. A importância da política de cotas, principalmente na redução das desigualdades. O professor Renato comentou aqui, eu me lembrei agora dessa ação complementar aí do governo federal no campo da educação, que contribui também para as políticas de assistência social, que é o Pé de Meia, Sim. que ainda está recente, né? Está sendo implementado e tudo. Ainda a gente tem que ganhar um tempo, né, de avaliação para fazer uma avaliação aí dessa política, mas contribui para até reduzir aí o abandono e a evasão escolar, que está relacionado com outros problemas estruturais brasileiros, como, por exemplo, a violência também, nessa faixa etária que tem maior evasão e abandono da escola, né? O Pé de Meia, ele é no ensino médio, né? Isso aí. Mantém a cada ano cursado no ensino médio, o adolescente ele tem uma bolsa e ao final ele consegue fazer um resgate. Isso. A importância disso, especialmente nos anos em que o adolescente é mais vulnerável, que é um grande abandono da escola, né? O ensino médio. Isso aí, é aquele período ali do ensino fundamental para o médio e no ensino médio também. E também lembrando aqui, isso que o professor Renato comentou, a questão da qualificação profissional. Aqui no estado a gente tem o Qualificar ES, que é uma política voltada, no período da pandemia ajudou muitas pessoas que perderam o emprego, né, para até começar a empreender. A qualificação profissional em várias áreas, de 2019 para cá já foram mais de 550 mil vagas ofertadas de qualificação profissional. E somando esforços aí com a rede de formação profissional aqui no estado também. Perfeito. Então já estamos nos caminhando para o final. Eu vou pedir para cada um fazer um comentário breve do que vocês enxergam como perspectiva daqui para 2030. E eu vou pedir que vocês sejam sinceros, assim, de maneira bastante aberta. E ao final do comentário eu vou pedir que vocês deixem uma dica de um livro, de uma série, de um filme que estejam pode estar relacionados ao assunto ou não, mas vocês acham interessante compartilhar com todo mundo. Fala primeiro, professor Pablo. Então, eu lembrei aqui de uma frase agora, perspectiva para 2030, né? Tem uma frase que eu uso muito nas minhas palestras, nas minhas aulas com os alunos, é que o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Eu sempre me coloco como um otimista realista também. A gente não pode também ser o exagero do otimismo, né? Mas eu acredito que é possível a gente melhorar essa perspectiva da pobreza, da extrema pobreza e também da insegurança alimentar ao longo aí do final dessa década, né? Já está em 2024, daqui a 6 anos, vamos colocar, até 2030, eu acredito que o Brasil tem como caminhar aí, talvez não para erradicar completamente, mas melhorar esses indicadores de pobreza, miséria e de insegurança alimentar, tanto o Brasil e o Espírito Santo eu vejo numa situação um pouco mais confortável por já apresentar indicadores abaixo da média nacional, mas a gente não pode bobear, né? É importante intensificar, dar continuidade, integrar esforços com os municípios, com o governo federal, nas políticas, tanto no campo social quanto no campo econômico, do trabalho, da formação, da educação, de maneira integrada para a gente proporcionar uma qualidade de vida melhor para a população e se aproximar dessas metas aí estabelecidas pelos ODS. Perfeito. E a dica? Dica de livro. Pode ser um livro, uma série, um filme que você relacionado ao nosso tema? Não, pode ser relacionado ou não, aí fica a cargo. Então, vamos lá. Tem um filme, um documentário, na verdade, que conta um pouco da obra do grande geógrafo brasileiro Milton Santos, por uma outra globalização, que foi o livro dele, né? E ele coloca o Brasil visto do lado de cá. É um documentário sobre a vida e obra do Milton Santos, um importante pesquisador e professor universitário também, né? Que faleceu no início dos anos 2000, mas deixou um grande legado para os estudos no campo humano, natural, no Brasil. E livro, né? Vamos lá, vou insistir aqui no Milton Santos, Espaço Dividido, que ótimo. Também da geografia, e ele fala sobre as desigualdades, a formação econômica do Brasil e também a conexão dos circuitos econômicos no nosso país, caracterizando aí o desenvolvimento do brasileiro nos idos ali da década de 90, década de 80. Maravilha, obrigado. Professor Renato.
Eu acho que para a gente fechar, sempre frisar, né? Eu acho que o papel do Estado, né? O papel do Estado é fundamental. Muitas pessoas, né, não estariam vivas hoje sem o Estado. Eu lembro que onde eu vivia, muitas crianças, o café da manhã delas era a merenda escolar. Não tinha o que comer em casa de manhã, sabe? Então, a merenda escolar. E o que é a merenda escolar? É a prefeitura. É a ação da prefeitura, a ação do Estado no nível municipal. A gente tem as escolas do Estado, que a gente já citou aqui, tem a universidade que é federal, então é o Estado no nível federal. Então, eu acho que, né, para as pessoas que estão nos assistindo, fica pensando agora esse ano, né, a gente tem eleições, e o Pablo até citou isso, né, muitos aventureiros aparecem aí. Escolher bem, né? Escolher bem as pessoas que vão administrar o Estado. E agora é o nível municipal. Então, escolher bem os nomes, né, para prefeito, para vereador, porque isso vai impactar na sua vida, né? A pessoa que está aí assistindo, isso vai impactar na vida, sabe? Então, toma muito cuidado, né? Com as pessoas que às vezes dizem, né? Eu quero ajudar todos, né? Ou eu lembro sempre do discurso do Tiririca. O Tiririca falava, pior que tá não fica, vote Tiririca. E a gente sabe que a vida ficou muito pior. A gente lembra de do 2018 para cá. Guimarães, né? O senhor tá achando o Congresso atual ruim, espera o próximo, né? Então, essa dica que a gente precisa dar, né? Que as pessoas que querem realmente mudar as coisas, elas têm uma história que mostra elas mudando as coisas. As pessoas que aparecem do nada, da cartola, que você nunca ouviu falar, são sempre complicadas, né? Então, a gente toma cuidado com isso. E eu queria citar, talvez, não só livros, mas algumas pessoas, né? Tem o professor José Paulo Neto, que foi meu professor do mestrado, doutorado, que ele tem um livro muito bom, que é a Introdução à Economia Política. Então, quem quiser entender um pouco mais sobre economia, sobre política, sobre como funciona na sociedade, está lá esse livro pela editora Cortez. Também pela editora Cortez tem um livro de Introdução à Política Social, que é das autoras Elaine Berning e a professora Rossetti, que agora eu estou esquecendo o primeiro nome, mas ela, a professora Elaine Berning e a Rossetti. Então, Introdução à Política Social. Então, acho que esses dois livros são fundamentais para quem quiser entender um pouco como funciona, sabe? A sociedade, como funciona a economia. Acho que é fundamental. E dar os parabéns, né, EMESCAN, pelo convite para esse evento, para estar participando aqui desse podcast. Precisar de mim para outros eventos, atividades, estou à disposição. Tá bom? Foi um prazer. Nós que agradecemos a presença dos ilustres professores e nos vemos agora no próximo evento. Eu vou terminar aqui com uma frase que é do Nelson Mandela, né? Tudo parece impossível até que seja feito. Então nós temos aí alguns anos ainda da Agenda 2030. Tudo parece impossível, mas é o que a gente tem que trabalhar para que realmente seja feito. Agradecer a todos, obrigado pela participação. Até a próxima. Obrigado, parabéns. Obrigado.